Então vamos lá, galera. Qualquer coisa vocês me interrompam aí. Se eu estiver falando rápido demais, se vocês quiserem perguntar ou falar alguma coisa, pode me interromper. Gente, mapa político, para começar, então, da Europa. Peraí que eu vou ter que dar um jeito aqui, cara. Não vou conseguir trabalhar assim. Só um minutinho. Tá ok? Essa questão aqui, durante o coronavírus, as crianças ficou meio, tá ligado? Ficam meio estressadas com essas faltas de pavor, tá ok? Beleza, galera. Falta de Um pouquinho agitado aqui, mas vamos que vamos. Gente, o mapa político da Europa, né? Então, os 10,6 milhões de quilômetros quadrados que vocês já estudaram fisicamente, com os seus 50 países, e esse mapa é um mapa oficial do IBGE. Ele trata, então, das capitais, trata das rodovias, né, das fronteiras internacionais, das rodovias, ferrovias e acho que só, né? Então, por esse mapa, você já consegue perceber uma densa malha ferroviária ligando basicamente todos os 50 países europeus, o que demonstra uma força em termos de transporte e reflete uma economia dinâmica. Que é intensamente utilizada através dos rios navegáveis e através dessa importante, talvez uma das mais modernas malhas ferroviárias do mundo. Trens de grande velocidade ligam o continente inteiro. Cara, tá difícil, velho. Só um minutinho, galera. Eu vou colocar lá pra... Só entendi a parte que ele falou pra... Tá bom, viu? Não tá bom, viu? Também vou colocar pra dormir. Beleza, voltei. Gente, eu vou ter que me adaptar aqui com a minha filha chorando agora, tá? Ah, de boa. Tá meio complicado a situação. Beleza. Indo para as características, pessoal, eu gostaria só de fazer rapidamente, vocês já viram bastante isso no trimestre passado, mas a Europa, ela é o velho mundo porque, obviamente, ela tem uma ocupação de povos e impérios muito longa, né? Data da Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média, depois das monarquias nacionais, que deram origem ao colonialismo e o neocolonialismo, né? Então, a expansão marítima e o domínio sobre as áreas coloniais, né? Que deram à Europa, não a Europa inteira, mas alguns países principais, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, um poder econômico muito grande, tá? E justamente por isso a Europa se tornou o berço da Revolução Industrial. Ou seja, as indústrias, né, e a maquinofatura, ela surgiu no noroeste da Europa, mais precisamente Inglaterra, Escócia, né, País de Gales ali, e depois, ao longo do século XIX e XX, ela foi se espalhando para outros territórios. Essas potências que estão listadas no segundo tópico, né, são as maiores potências industriais e tecnológicas da Europa e uma das mais do mundo, né? A Alemanha ocupa a quarta colocação, né, em potência econômica do mundo, a França, a Inglaterra a quinta e a França a sexta, né? Holanda, Bélgica e Itália são países com um poder econômico menor, só que são extremamente desenvolvidos, tá? O início da riqueza desses países, pessoal, se dá com a exploração das matérias-primas dos mercados consumidores das ex-colônias. Então, a famosa DIT, eu gostaria que vocês gravassem bem isso, Divisão Internacional do Trabalho, onde os países centrais, ricos, eles exportam produtos industrializados, com tecnologia e alto valor, e os países do hemisfério sul, né, em geral, que são ex-colônias, países pobres, subdesenvolvidos, fornecem, de forma geral, matéria-prima, e quando fornecem produtos industrializados, são produtos industrializados de menor valor, com menor emprego de tecnologia. Principalmente o que acontece hoje, que vocês viram em globalização, é o fato das empresas multinacionais dos países centrais terem se espalhado ao longo do século XX para os países periféricos. E isso mantém o controle das decisões e o controle da tecnologia, das patentes tecnológicas, na mão de poucos países.
E, de forma geral, essa desigualdade econômica e comercial que o mundo tem hoje, onde meia dúzia de países concentram a tecnologia, os maiores bancos, né, os centros de decisão, as universidades que mais desenvolvem novas tecnologias e patentes, e os países, em geral, do hemisfério sul, né, que foram ex-colônias e tal, acabam ficando na última colocação em economia, exportando matéria-prima, produtos de baixo valor e tal. Isso está claro para vocês, né, ou não? Sim. Beleza. Sim, senhor, tá de boa. A Inglaterra, pessoal, por que a Inglaterra e não outro país, né, deu origem à Revolução Industrial? A Inglaterra, gente, foi o primeiro país do mundo a questionar o rei, tá? Então o rei, vocês já devem ter tido essa aula com a Helena, o Carlos I, o Carlos II, depois o Jaime I e o Jaime II, eles foram questionados pelo parlamento britânico nas famosas revoluções inglesas, né? Revolução Puritana, 1640, e Revolução Gloriosa, 1688. E pela primeira vez na história da Europa, um país derrubou literalmente o monarca, o rei, e a classe burguesa passou a governar através do parlamento, né? E a partir dali, com o governo burguês, os interesses econômicos, comerciais, materiais da Inglaterra passaram a ser muito mais valorizados do que em qualquer outro país. Por quê? Porque a França, Portugal, Espanha, enquanto as monarquias nacionais estavam no poder, o interesse era privilégio, né? Então, os nobres, a igreja, o clero, eles tinham um enorme privilégio em relação aos outros setores da sociedade. E na Inglaterra, não. E a Inglaterra, então, ela sai na frente, pelo menos 100 anos antes, de qualquer país da Europa, em termos de capitalismo, em termos de manufatura, em termos de liberdade econômica, e por aí vai. Junto com isso, grandes reservas de carvão mineral, né? E junto com isso, as suas colônias além mar. Então, a Inglaterra colonizou a América do Norte, né? As 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, mais as colônias que formaram o Canadá, mais as colônias da América Central, né? Jamaica e outras ilhotas aí que compõem a América Central. Isso para falar no mundo ocidental, né? Para falar no mundo oriental, com o passar do tempo, século XVIII, XIX, a Inglaterra ocupa a Índia, ocupa a China, né? Ocupa vastas regiões, principalmente no sul da Ásia, foram conquistadas e colonizadas pela Inglaterra. E isso fez com que a Inglaterra, obviamente, se tornasse uma das maiores potências, se tornou durante 250 anos, pelo menos, a maior potência do mundo. E deu origem aos primeiros centros industriais do planeta, que foram as margens do rio Tâmisa, né, que corta Londres, dando origem às cidades industriais de Lancashire e Yorkshire. Bom? Na Alemanha, as coisas aconteceram depois da Inglaterra, mas aconteceram muito rápido e de uma forma muito bem feita. A Alemanha passou por uma industrialização na segunda metade do século XIX, né, na época do Segundo Reich, lá do Bismarck, na unificação da Alemanha, e as margens do Vale do Rio Ruhr e do Rio Reno surgiram complexos industriais e hoje são os mais importantes de toda a Europa. Então, satélites, telecomunicações, medicina, né, as variadas tecnologias aí desenvolvidas pela Europa, a maioria das grandes e mais importantes fábricas, Motorola, enfim, tem várias grandes fábricas aí no Vale do Rio Ruhr, que é a área mais industrializada da Europa até hoje. A França não fica atrás, né? Tem uma região industrial muito forte na região parisiense, na capital, às margens do rio Sena, e no nordeste da França, na região de Alsácia-Lorena. Gostaria que vocês lembrassem que esses dois territórios são áreas industriais ricas em minério e carvão. Foram um motivo da Primeira e também da Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram disso, né? Uhum. Show. Por fim, a Itália, tá? Que é um país que não é tão uniforme, né? A industrialização da Itália não é tão uniforme. Ela está concentrada ao norte, na região do Vale do Rio Pó, e fazendo fronteira com outros países. Então há uma integração econômica muito grande nessa região, até por conta do elevado nível de desenvolvimento do transporte. E a Holanda, ela pega a rabeira na industrialização europeia, principalmente por conta do Rio Reno, que está ligado ao Vale do Rio Ruhr. E o maior porto da Europa é um porto holandês, que é o porto de Roterdã, tá? Que é um dos mais importantes do mundo e o mais importante da Europa. Então, a Holanda, mesmo sendo um paizinho baixinho, com problemas de geologia, né? Está abaixo do nível do mar, é uma
é uma depressão absoluta, tal, precisa fazer um monte de contenção para o mar não invadir o território. Mesmo assim, a Holanda é uma potência econômica e industrial dentro do contexto da União Europeia, tá? Outra coisa, o Mar do Norte, pessoal, é uma importante região de comércio, tá? Pescaria, indústria pesqueira e petróleo, tá? Então, os países que produzem petróleo no continente europeu, salvo engano, a Rússia, que tem petróleo em outros lugares, tiram petróleo do Mar do Norte, tá? Inglaterra, Noruega e outros países aí, Holanda mesmo, né? Alemanha, conseguem petróleo explorando bacias de pré-sal no Mar do Norte. Beleza até aqui? Sim. Beleza. Gente, a economia é dinâmica, né? Então, hoje, a indústria não é mais um fator predominante nos países desenvolvidos. Pelo menos a indústria tradicional, né? Carros, eletrodomésticos, tal, né? Ainda que exista, obviamente, e não é mais tão dominante. Por quê? Porque esses países têm um padrão de vida muito alto e são países com uma democracia mais sólida. Então, em geral, o salário dos trabalhadores desses países é um salário muito alto, que para os empresários, para as grandes indústrias, não compensa. Então, de forma geral, as indústrias com tecnologia tradicional, elas foram transferidas para os países pobres. China, né, Índia, Brasil, México e tal, né? África do Sul, aquela coisa toda. E ficam nesses países, principalmente aquelas corporações, aquelas empresas com produtos de tecnologia de ponta, né? Mais relacionados a tecnologia espacial, telecomunicações, medicina, biomedicina, nanotecnologia. Então, tem, normalmente, os centros de decisão e criação, designers, que vão projetar as tecnologias do mundo atual e do futuro. E aí, as plantas produtivas não precisam ficar nesses países. Ficam em alguns casos, mas não precisam, porque quando é para produzir, aí você produz um país de terceiro mundo, num país onde a mão de obra e o custo de produção é mais barato. E eles concentram principalmente o quê? O setor de comércio, né, de vendas e comércio, o setor de finanças, empréstimos, juros, financiamentos no mundo todo, e o setor de serviços, né, informação, consultoria e por aí vai. As empresas multinacionais, elas têm o controle das patentes, né, de tecnologia e os centros de decisão dessas tecnologias, como eu já expliquei. Falando um pouquinho de alguns países que são pouco citados, mas que são grandes potências, de alguma forma, na economia europeia. A Suécia, né, que é um país com 9 milhões de habitantes, né, bem pequeno, aí, metade de São Paulo, a população da Suécia. Tem indústria de aço, né, tem indústria mecânica, tem indústria de petróleo, tem indústria de papel e celulose, porque eles têm florestas de coníferas, que vocês já estudaram em clima e vegetação, e eles têm a Electrolux, que eu estou citando apenas um exemplo de indústria de tecnologia de ponta, né, os eletroeletrônicos aí, a Suécia tem uma importante participação. A agricultura europeia é uma das mais modernas e produtivas do mundo, tá? Apesar do clima não ser um clima tão favorável, principalmente para produtos tropicais, né, claro, açúcar, café, cacau, essas coisas não dá para produzir lá, porque o clima é um clima mais frio, mas principalmente produção de cereais e pecuária leiteira e pecuária, né, de corte, a Europa é muito, muito, muito desenvolvida. Até porque vocês já sabem que o relevo predominante da Europa é planície. E planície favorece muito a agricultura e favorece muito a pecuária. Então isso contribui bastante. E é uma agricultura totalmente intensiva, ou seja, ela é altamente produtiva e conta com com uma série de tecnologias que buscam aumentar a produtividade cada vez mais, explorando as raças dos animais, explorando as raças das plantas, fazendo cruzamento genético, né, fazendo cruzamento genético de alimentação animal. Então, eles têm realmente um grande peso aí na questão das tecnologias, né, para utilização e otimização de resultados na agricultura. Eles acabam sendo muito produtivos porque eles investem muito nisso, tá? E é uma agricultura altamente subsidiada. O que significa isso, professor? O governo, o Parlamento Europeu, criou um programa de incentivo à agricultura europeia, que resulta no quê? Que resulta num grande investimento por parte do setor público, incentivando os produtores rurais da Europa a produzirem.
Dessa forma, eles acabam criando um protecionismo, que é tipo assim, ao invés de ter que comprar tudo de fora, eles tentam produzir o máximo de coisas dentro da própria Europa com preço mais baixo. Isso gera emprego, favorece a economia interna e diminui a dependência da Europa de países para comprar alimentos, comida em geral. E a Europa ela é muito forte no processamento dos produtos. Então, por exemplo, o Brasil vende soja para a Europa, mas o Brasil vende soja em grão, vende soja in natura. E eles que vão fazer o esmagamento, vão gerar o óleo de soja, depois vão fazer suco de soja, depois vão fazer não sei o que de soja. Então eles processam e acabam ganhando mais dinheiro com os nossos produtos que nós mesmos. O café é a mesma coisa. O Brasil exporta 30% do café mundial, o café bate na Europa em grão, eles fazem o que com o café? Eles moem, torram e transformam em cafés especiais. Depois esses cafés especiais voltam para o Brasil a um preço muito mais alto. Eles acabam ganhando 90% aí de lucro em cima da gente. É assim com o cacau, né? O chocolate, eles compram cacau puro, depois fazem chocolate, vendem para o mundo inteiro, e assim a Europa vai dominando vários setores aí da economia por conta da elevada mecanização, industrialização, e eles acabam ganhando mais dinheiro do que as regiões de origem das matérias-primas. E essa é a lógica do capitalismo atual. E, de forma geral, eles produzem cereais, tá, gente? São alimentos ou produtos agrícolas de clima temperado, né? Trigo, aveia, centeio, canola, linho, beterraba, lá é muito comum açúcar de beterraba. O óleo que a gente usa muito aqui de soja, lá quase não é usado. A soja lá é mais usada para alimentação animal, tá? Porque é nutritiva e gera um animal mais saudável. E eles acabam usando muito óleo de girassol, óleo de canola, ou mesmo gordura vegetal, essas coisas, né? A batata, que é um produto americano, né? Surgiu na América Central, mas é muito produzida também no continente europeu, tá? Aqui, pessoal, eu não sei, aqui, ó. Sistemas intensivos, rotação de culturas. Rotação de culturas significa o quê, gente? Significa que eu produzo um gênero num ano, no outro ano eu troco por um outro gênero para reabastecer os nutrientes do solo, para gerar um desgaste menor do solo. Então, por exemplo, eu plantei uma soja, um milho, que tira nitrogênio do solo, no outro ano eu vou com legumes, que inserem nitrogênio no solo. Então, eles usam essa técnica para aproveitar e não destruir ou desgastar muito a fertilidade do solo. A mecanização é muito ampla, até porque é um território plano, né? Quanto mais plano for o território, maior é a utilização de máquinas, porque fica fácil de utilizar máquinas. Sistemas de terraços, onde eu tenho planaltos e montanhas, né? Nas regiões sul, região norte, onde eu tenho presença de territórios elevados, acidentados, aí eu faço sistema de terraços para reduzir a erosão e conseguir produzir em sistema de jardim, que é muito utilizado na Ásia, né? No sul da Ásia. E os poíderes, pessoal, são as áreas rasas dos mares dos Países Baixos. Os Países Baixos, eles sofrem depressão absoluta, ou seja, estão abaixo do nível do mar. Pegando o exemplo da Holanda, né, que fica 200 metros abaixo do nível do mar. A cada 100 anos, a Holanda afunda 1 metro. Ela afunda, literalmente. Como que os holandeses fazem para impedir a agressão marinha, né, que o mar tome conta do seu território? Eles constroem diques. Esses diques nada mais são do que barreiras, né? E essas barreiras, elas então impedem a entrada de água, e o que sobra atrás da barreira é o poídere, que é uma área rasa, que eles acabam utilizando com um sistema de irrigação, coisas desse tipo, e produzem agricultura nessas regiões para aproveitar o espaço. E essas regiões recebem alta tecnologia e são muito produtivas. Eu mostrei um vídeo pro Nono A, que eu vou mostrar para vocês. Os caras estão agora criando vaca em alto mar. Eles estão fazendo fazendas flutuantes na Holanda. E eu paro um pouquinho a aula aqui para mostrar para vocês. Fazendas de gado no mar, BBC Brasil. Espero que o vídeo e o áudio fica... Criação de gado no mar, Holanda, né? Deixa eu colocar Holanda aqui. Ó, vacas no mar. Holanda terá a primeira fazenda flutuante, tal, bababá. Primeira fazenda flutuante do mundo em operação. Tem um link desses que é com vídeo. Então vamos ver se é esse. Se for, já coloco para vocês darem uma analisada. É esse mesmo, ó.
Então, eles têm pouco espaço, mas têm muita ideia e muita tecnologia. Então, acaba gerando uma certa troca, né? Substitua a falta de espaço por tecnologia. Ah, que vaquinha bonitinha. Dá até dó na hora de comer aquele hamburgão gostoso do Mac. O Feno, né? Pique Minecraft. A gente podia ter uma aula em Minecraft. Podia mesmo. So we were looking also for what we call a climate adaptive location. So no matter how much rain falls, no matter how high sea level goes, we can always produce our life essential healthy food. Eles usam as fezes para produzir energia, fertilizante. Os caras são totalmente sustentáveis, tá? Reaproveitam todo o material. Acaba sendo uma pecuária de baixo carbono, né? Porque eles acabam utilizando os rejeitos tal para gerar outros produtos que acabam gerando economia e sustentabilidade. Gente, essas vacas são tão bem tratadas, cara, que elas acabam, obviamente, gerando mais leite, tá? É curioso falar isso para vocês, mas só para comparar, uma vaca holandesa produz, em média, 38 litros de leite por dia. 38 litros de leite por dia, uma vaca, na Holanda. No Brasil, a melhorzinha não chega a 12 litros de leite por dia. Então, isso demonstra um cruzamento de raças, elevada pesquisa em insumos que acabam, né, gerando uma saúde do animal muito maior. E vocês viram ali que tem massagem, tem uma série de fatores que acabam deixando o animal mais calmo, deixando o animal mais à vontade, e isso acaba gerando uma maior produtividade. A pecuária no Brasil, ela não é ruim. O nosso sistema é semi-confinado, os animais ficam uma parte do dia, pelo menos no pasto. Então eles veem o sol, tomam um sol, comem grama, jogam truco, né, ouvem música, tudo, mas nós não alcançamos ainda o mesmo índice de produtividade, a gente precisa caminhar para isso, porque o Brasil tem a segunda maior quantidade de cabeças de gado do mundo. A gente empata e perde, às vezes, para os Estados Unidos. E mesmo assim, a gente não tem a mesma produtividade, por exemplo, da Austrália e da Holanda. Então, a gente precisa correr atrás de produtividade aí, tá? Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Acho que foi, né? Foi. E aí, beleza. Rigorosa seleção de raças, né? Forrageiras para alimentar esses animais, e o aumento da produtividade é o foco dos caras, tá? Aqui tem a explicação de cada um desses tópicos que eu coloquei no slide anterior, para vocês estudarem. O material já está no Classroom. E vamos falar um pouquinho da Rússia e da Ucrânia. Por que da Rússia e da Ucrânia, professor? A região mais industrializada da Rússia é a porção continental, europeia da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, o maior país da Europa, mas 40% da Rússia fica na Europa e 60% na Ásia. E a região mais industrializada, né, desenvolvida industrialmente da Rússia, obviamente, é a porção europeia. Dos Montes Urais para frente é poços de petróleo, é mineração, extrativismo. A industrialização não é tão intensa, nem a urbanização, tá? É mais a parte europeia mesmo. E na questão da agricultura, o que é muito interessante e importante para vocês na prova é o solo Chernozem. O que seria o Chernozem? É um solo escuro, né? O significado de Chernozem é solo escuro ou solo negro. E ele é naturalmente fértil e ele gera uma produtividade muito grande, tá? E trigo, principalmente, uma das maiores regiões do mundo que produzem trigo é a região da Rússia e da Ucrânia. A Argentina também tem um solo parecido, tal. É um solo de clima temperado, onde chove de forma equilibrada, então o solo não é desgastado, ele não é erodido, e como são regiões planas, a fertilidade
é natural, você não precisa ficar enxertando o produto para fertilizar o solo, e é altamente utilizado para a produção de trigo, que é uma commodity, que é um cereal dos mais importantes do mundo, né? Porque produz pão, produz macarrão, um monte de produto é feito do trigo, então um dos mais importantes cereais do mundo, tá bom? Tá. Gente, a Holanda está sofrendo avanço do Mar do Norte, né? Pirogênese negativa, eu já falei, ela está sendo sugada pela Terra 1 metro por século, tá? A cada 100 anos ela afunda 1 metro. E ela precisa construir, então, essas muralhas para se proteger, e o que fica atrás, né, protegido pelas muralhas, são os poideres, que são regiões rasas do mar protegidos pelos diques. A França tem um clima temperado e um clima mediterrâneo, então a maior potência agrícola da Europa é a França. Até porque, comparado com os outros países, a França é grande, é um território um pouco maior, e ela produz cereais e pecuária ao norte e produz vinho e azeite e outros produtos de clima mediterrâneo ao sul, tá? A Itália tem um território muito recortado, mas tem um clima temperado ao norte, um clima mediterrâneo ao sul, produzindo policultura, ou seja, eles produzem cereais variados, fruticultura, hortifruti, granjeiros, tem pecuária também, regiões mais montanhosas, e agricultura mediterrânea no sul. A Itália, se eu não me engano, é o maior produtor de azeite do mundo, tá? E azeite tem um elevado valor no mercado. Você pegar uma promoção de azeite, é R$15 uma garrafinha de azeite de meio litro. Então, azeite tem um alto valor agregado comparado com outros alimentos e tal. Recursos naturais, gente. Carvão mineral. Europa inteira, mas em alguns lugares mais destaque, né? Inglaterra, no Vale do Clyde, a França, na Lorena, a Alemanha, no Vale do Rio Ruhr, a Ucrânia, em Donbass, e a Polônia, na Silésia. Tá? Essas são as principais potências que produzem carvão mineral na Europa. Lembrando que o carvão mineral é a principal fonte de energia até hoje no mundo, tá? Então, é uma commodity importante, tanto para manter as indústrias europeias, quanto para exportação e tal. O ferro, as grandes potências são França, com a região da Lorena, Rússia, nos Montes Urais, a Suécia, na Lapônia, e a produção de petróleo são as regiões que são cortadas ou fazem fronteira com o Mar do Norte. Inglaterra, Noruega, Holanda, Alemanha, tá? Alguns poucos países da Europa são grandes produtores de petróleo. Gente, tudo bem até aqui? Tudo? Sim. Beleza. Gente, indústria. Segundo maior complexo industrial do mundo, tá? Você vai perder aí para a China, né? Competindo com o Japão, competindo com os Estados Unidos, talvez perdendo, obviamente, para a China, que hoje é a maior potência industrial. A China tem roubado posições da Europa, principalmente em telecomunicações. Vocês estão vendo aí como se fala? O nome da empresa? A Huawei, né? Que é uma empresa chinesa e hoje é a maior empresa de produtos de telecomunicação do mundo. Então, na questão de telecomunicações e até mesmo outros setores, não só de manufatura bruta, a Europa tem perdido espaço para a China cada vez mais, para os países asiáticos, tigres asiáticos e tal, principalmente a China, tá? Os principais vales industriais ficam no Rio Tâmisa, Inglaterra, Rio Sena, França, Rio Reno, Alemanha, e sai daqui, ó. Rio Pó, Itália, tá? Que eu já tinha explicado. Quarta maior potência do mundo, Alemanha, Vale da Renânia. Quinta maior potência do mundo, Inglaterra, Tâmisa. E sexta maior potência do mundo, França, Sena. Produção industrial por pessoa, a Inglaterra bate, eu acho que quase todo mundo. Até porque a população é muito bem distribuída na Europa, vocês já viram isso. E quando você fala de produção industrial por pessoa, per capita, a Europa ganha de qualquer lugar em geral. E eles têm um elevado padrão de vida, né? O IDH é muito alto, aquela coisa toda que a gente já viu. Os transportes, sistema intermodal, né? Então, une ferrovia, hidrovia e rodovia. Canais artificiais cortam grandes paisagens da Europa. O que seria um canal artificial no nono ano? Imagina que você tem uma região acidentada e você precisa ligar essa região acidentada a uma região plana. Então, você faz um canal artificial, você faz uma obra lá, uma ponte, e você cria um rio através de uma ponte. Então, você atravessa um rio por cima de uma área elevada. A Alemanha tem muito isso, os países centrais da Europa em geral tem bastante esse tipo de tecnologia, de infraestrutura, tá? O sistema aeroviário é muito utilizado, até porque o europeu, de forma geral, ele tem dinheiro, né? E as passagens aéreas lá não são tão caras quanto aqui no Brasil.
Vai fazer qualquer viagemzinha no Brasil, é R$ 2.000 uma passagem de avião. E de volta, né? Tô falando. Lá você paga 100 euros, 50 euros, 30 euros. Então, como eles têm um padrão de vida elevado, o sistema aeroviário também é muito utilizado. E os portos, né, que recebem grandes navios, grandes embarcações com containers, são Roterdão, maior, Marsella, Le Havre, Antuérpia, Hamburgo, né, Gênova e Londres, que são as regiões mais movimentadas em termos de comércio mundial e containers no continente europeu. Tá? Sub-regiões, pessoal, setentrional, meridional, centro-oriental e centro-ocidental. Tá? Então aqui é basicamente falando um pouquinho de tudo que eu já falei, mas pegando a região norte, região sul, centro, leste, centro, oeste do continente europeu, falando um pouquinho dos principais países e quais são as características da economia desses países. Tá? Então, no norte, a gente vai ter tecnologia, vai ter indústria mecânica e uma agricultura também muito desenvolvida, junto com papel e celulose nas famosas florestas de coníferas. Tá? Quando a gente vai para a Europa no sul, Portugal, Espanha, Grécia e Itália, a industrialização nesses países, salvo a região de Barcelona e o norte da Itália, não é desenvolvido, tá? Então eles têm um padrão médio de vida, não é tão rico igual França, Alemanha, Inglaterra, Noruega, Suécia, essas coisas, mas são países desenvolvidos, claro, né? Não tanto desenvolvidos. A agricultura, principalmente mediterrânea, gera um alto valor e o turismo é muito forte no sul da Europa, porque clima mediterrâneo, mar Mediterrâneo, vários mares bonitos lá. Então tem cidades antigas, igrejas, né, áreas medievais, Roma, né, que tem lá a cidade romana escavada lá. Então nós temos, de forma geral, muito turismo no sul da Europa. A Europa centro-oriental, formado pelos países que formavam a União Soviética, né, gente? Então aqui nós vamos ter alguns países, principalmente, que são mais pobrezinhos, assim, comparado com o restante da Europa. O padrão de vida é mais baixo, as indústrias não são tão modernas, esses países são áreas de repulsão, ou seja, muitos cidadãos do leste europeu migram para os países do oeste europeu em busca de emprego, em busca de um padrão de vida mais alto. E o que eu vou ter aqui de forma geral? Eu tenho que prestar atenção que no final da Guerra Fria eu tive algumas guerras, né? Principalmente a guerra da Bósnia, que foi de 91 a 95. E essa guerra da Bósnia, ela acabou gerando um grande problema para esses países principais aqui, ó, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia e Kosovo, que não é considerado país, mas é um estado autônomo muçulmano desse território. É uma região muito dividida, né, culturalmente, etnicamente, tem católico, católico ortodoxo, muçulmano, e passou há 30 anos atrás por uma guerra. Então, um território um pouco mais, vamos dizer assim, subdesenvolvido comparado com o restante da Europa. Tudo bem? Tudo bem, Nono? Sim, tudo. E para terminar, esses países do leste europeu tentam de todo modo entrar na União Europeia, né? Porque a União Europeia é uma porta para o desenvolvimento dos países. Todos os países do leste europeu que já conseguiram entrar na União Europeia passaram a ter um padrão de vida, um desenvolvimento econômico muito maior. Então, a maioria desses países que vocês estão vendo aqui tentam uma vaguinha aí para entrar, quem ainda não entrou na União Europeia. São principalmente produtores de recursos naturais e tem algumas indústrias tradicionais, tá? E aí, o centro da Europa, ou Europa Ocidental, é a região mais desenvolvida, vocês já sabem disso, com tecnologias de ponta, então desde indústria mecânica, indústria química, indústria aeronáutica, espacial, telecomunicações, biomedicina. Então são os grandes tecnopolos e grandes centros industriais do mundo que desenvolvem tecnologia e empresas multinacionais espalhadas pelo mundo todo, pegando as montadoras de automóveis, Renault, Peugeot, Ferrari, Fiat, né, enfim, variados, Volkswagen, né, Volvo, Scania, as grandes empresas de infraestrutura da Alemanha, né, produtores de elevadores, aqueles besourões que cavam túneis de metrô, são alemães. Então, indústria pesada, né, produtos químicos para a agricultura no mundo todo, grandes indústrias europeias estão nesse ramo, e assim por diante. Elevado padrão de vida, intensa urbanização, a área mais urbanizada, vocês já viram que é a Europa Ocidental, o centro da Europa, né?
e é uma área de atração de imigrantes vindos não só da Europa, mas do mundo todo, África, América Latina e tal. A agricultura é intensiva, com emprego de muita tecnologia. A pecuária também é intensiva, vocês viram um vídeo aí da Holanda, né? O ferro na Escócia, petróleo no Mar do Norte, Inglaterra e Holanda, região altamente industrializada, siderurgia, mecânica, eletrônica e química, e os maiores centros industriais da Europa e do mundo, Londres, na Inglaterra, né? Birmingham, Newcastle, Liverpool, França, Paris, Lille, Lyon e Alemanha, Reno e Ruhr, tá? Aqui, um mapa com as principais regiões industrializadas do continente europeu. Se você olhar esse mapa, você vê que a Rússia, a parte mais industrializada da Rússia é a Rússia europeia, tá? Então, cuidado com isso, porque isso cai na prova. A região mais industrializada é o centro da Europa, tá? E algumas outras indústrias distribuídas ao norte, tal, blá, blá, blá. A agricultura é muito forte. Aqui um outro mapa mostrando alguns setores da indústria europeia, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha nos setores de indústria na Europa. E tem questões comentadas para vocês treinarem já a provinha de vocês, além da apostila. Coloquei algumas questões de Enem comentadas aqui de ensino médio para vocês darem uma olhada para ver, como que isso vai cair na prova, né? De que jeito que isso cai? Então, vocês estão tendo um exemplo aí de como que isso pode cair na prova de vocês. Guilherme, Pedro, Laís, tá todo mundo aí? Sim. Eu tô Sim. Sim. E aí, o que vocês acharam da aula? Deu para entender? Deu. Uhum. Beleza, galera. Continua. Aí pra caramba. Professor, porque aí depois eu vou fazendo mapas mentais. Tipo, aí eu arquivo na parte de geografia um mapa mental com todas as informações, assim. Show. Usa a apostila e usa esse slide. Eu já postei esse slide para vocês. Eu só vou... Ah, ele tá lá já? O slide já. Ah, tá, beleza. Eu não vou passar o vídeo para vocês agora, gente, que eu acho muito cansativo. Vocês já ficaram uma hora aí me ouvindo. E eu já passei um vídeo de agricultura, né? Então, eu só vou localizar o vídeo e vou subir o vídeo para vocês no Classroom. Vou pedir uma gentileza para vocês. Assistam o vídeo sobre a história da União Europeia. Esse vídeo tem 7 minutos e ele vai falar o tema central, né? Que é a formação e as características da União Europeia, o que ela representa, o que ela é, quais são, como que ela funciona e tal. E ela vai falar vários temas que a gente usou na aula, como agricultura, indústria, migração, falar do problema dos refugiados. Eu tinha deixado um link sobre refugiados para vocês no Classroom já da BBC. E esse vídeo vai ajudar vocês a entenderem da onde que vem as pessoas que tentam entrar na Europa, por que a Europa está se defendendo dessa imigração, porque eles perderam o controle, tem muitos imigrantes ilegais tentando entrar o tempo todo na Europa, aquela coisa toda. Esse vídeo é um vídeo de 7 minutos que complementa a nossa aula e já alimenta o último tema da apostila, que é a União Europeia. E aí, nas próximas semanas, a gente vai corrigindo os aplicandos tal, e as coisinhas aí. A prova vai cair conhecimentos gerais da Europa, então vai cair um pouco de economia, vai cair um pouco de indústria, mas não muito, né? Vai cair algumas questões junto com Europa, quadro físico, natural, relevo, blá, tá? Tá. Deixa eu só ver se eu acho aqui, e aí a gente já encerra. Cara, sumiu esse negócio, velho. Deixa eu ver se eu acho, usando o pesquisa de... Não, cara. Bom, eu vou ter que baixar de novo, que eu não acho. Aqui, ó. União Europeia, achei. Deixa eu só ver se é esse vídeo mesmo, para não fazer besteira. Formação da União Europeia, achei. Quanto que é o salário mínimo lá na Europa? Então, eu não vou nem falar em salário mínimo, vou falar em salário médio. Um europeu de um país desenvolvido, tá? Não estou falando de países do leste, mas países do centro e ocidente. Eles ganham, em média, entre 5 e 10 vezes mais do que nós nos países subdesenvolvidos. Então, imagina que um cidadão comum, um operário, sabe, um lixeiro, ele vai ganhar uma média de 10 mil euros a 15 mil euros por mês. Você pegar um professor, por exemplo, na Alemanha ou na Finlândia, 20, 25 mil euros por mês. Quando esse país usa euro, né? Quando não usa euro, a média é em dólar, né? Então você calcula em dólar aí
de 10 a 15 mil, deve ser um salário médio na Europa, em países desenvolvidos. Países um pouco menos desenvolvidos no leste europeu em geral, o salário deve ser menor. Ok? Deu vontade de ir pra Europa do nada. Cara, é aquela coisa, a gente fala, né? Se nada der certo,